Eu tive uma adolescência muito conturbada, dei muito trabalho para os meus pais. Eu comecei a beber com 13 anos e tive essa vida dos 13 até os 16. E não foi só a bebida, mas também a droga e uma sexualidade desregrada. Eu dei muito trabalho mesmo para os meus pais. Eu bebia tanto que eu desmaiava nos bares e meus pais em casa desesperados, não sabiam o que fazer. Com isso veio também a depressão, automutilação, uma dependência muito grande da bebida. Eu bebia todos os dias, desencadeou em mim então uma doença no estômago, no intestino. Eu fazia tratamentos, mas nada adiantava porque eu misturava a bebida com os remédios de tratamento, tanto do estômago, intestino, mas também neurológicos, porque com a depressão, com a insônia, tudo isso ficava, só piorava, se agravava. Mas foi nessa fase, exatamente nesse momento, que a minha mãe foi para a renovação carismática. Ela foi para um grupo de oração. E ali ela foi se entregando e foi entendendo. Nós éramos católicos, mas não éramos fervorosos, não éramos praticantes. E foi essa porta que Deus se utilizou para entrar na nossa vida como família. Começou pela minha mãe. Meu pai acabou indo também, porque eles entendiam que os dois precisavam estar juntos para lutarem por mim. Fizeram um encontro de casais, além de mergulhar ainda mais na renovação, fizeram um encontro de casais e começaram a intensificar, entenderam toda a batalha que eles estavam travando e perceberam que a oração e a fé poderiam fortalecê-los e começaram a interceder por mim. Então, nessas horas que eu saía de casa, minha mãe ficava em casa e eu não voltava, né, porque eu desmaiava na rua, os meus amigos voltavam, eu marcava um lugar, não chegava na hora. Enfim, era um desespero, mas agora, depois dessa experiência que minha mãe teve com Deus, ela intercedia, ficava rezando o terço de madrugada para que Nossa Senhora pudesse me buscar. E, de repente, alguém ligava para dizer, para sinalizar onde eu estava. Que interessante, rezava o terço de madrugada. Porque era o horário que eu saía, que eu me perdia. E é interessante que meu pai ia para delegacia, para hospital, para tudo quanto é lugar atrás de mim. Não tinha celular na época e essa era a forma. E minha mãe entendeu ali que ela precisava ficar em casa enquanto meu pai ia para a rua atrás de mim. Eu me recordo algumas vezes, ainda bêbada, né, de meu pai me pegar chorando para me levar para o hospital para tomar glicose na veia, muitas vezes, muitas vezes. E houve uma situação que minha mãe, cada vez mais intensificando as orações, quanto mais eu me afundava, mais minha mãe intercedia junto com meu pai. E houve uma situação que eu queria sair numa sexta-feira, ela não tinha deixado. E nessa situação, eu acabei tomando álcool de cozinha, junto com o vinho, e entrei num coma alcoólico, em casa, sozinha. Vale lembrar que eu também, com todas essas situações, eu era metaleira, eu gostava de rock, um rock satânico. E nessa noite eu liguei esse som numa altura muito grande, foi aí que foi me encorajando a fazer essa loucura. Mas, pela graça de Deus, naquela mesma madrugada, eu recebi alta, fui para casa. Por que minha mãe não tinha deixado eu sair? Porque no outro dia, o Padre Léo ia na minha cidade. Eu sou de Vitória, Espírito Santo, sou capixaba. E o Padre Léo, eu não sabia quem era o Padre Léo, mas era um padre que ia na minha cidade pregar para num retiro de jovens. E minha mãe apostou tudo nesse retiro. Ela rezou a semana inteira, ela jejuou. E num dia antes eu fiz aquilo. Então, ela conta, né, da tristeza dela, de eu ter frustrado os planos dela para que eu pudesse ter esse encontro com Deus, que ela apostava tudo nesse retiro. Mas eu acordei no outro dia de manhã e pedi para que ela me levasse lá, porque eu sabia do retiro, mas muito rebelde, eu enfrentava ela dizendo que não queria ir para a igreja, não adiantava ela me convencer de Deus, porque eu não queria. Mas naquele dia eu acordei de uma forma totalmente diferente. Era como se eu não aguentasse mais a vida que eu tinha nojo de mim, mas eu não sabia o que fazer. E aí eu pedi para que ela me levasse nesse retiro, acabou que ela me levou até o ponto de ônibus. Encontrei com um amigo, ela voltou para casa, disse: mãe, confia em mim, eu vou para lá. E eu fui para esse retiro, foi uma manhã maravilhosa. E no segundo momento da tarde, o Padre Léo ainda não tinha aparecido. No segundo momento ele disse: olha, Jesus está tocando no meu coração de que agora seria a missa que eu ia celebrar, presidir. Só que ele tocou meu coração, Jesus, dizendo que era para eu conduzir um momento de cura interior para vocês, jovem. Aquilo me chamou tanta atenção que eu pensei assim: nossa, como que um padre, ele é muito fera, né? Porque como que Jesus fala com ele? E aquilo me impactou, me tocou, porque eu não sabia essas coisas da renovação, né? Deus me deu uma imagem e tal. E eu fiquei naquela oração.
E ali comecei a chorar muito, porque ele foi conduzindo a abertura de coração. Abra seu coração, jovem. Jesus quer te curar, Jesus quer te libertar. E eu fui, e ele foi narrando o que eu vivia. Era uma palavra de ciência, as palavras de ciência que iam revelando quem era a Eliana por dentro, a podridão que eu vivia. E eu chorava. Eu pensava, meu Deus, como ele me conhece? Mas era Jesus me conhecendo e me revelando para me salvar, né? Para me expor à graça dele, ao amor dele. E chegou no momento que eu disse, Jesus, eu não aguento mais a vida que eu tenho. Entra na minha história, entra na minha vida. E aí o padre conduziu um momento de oração de perdão a nós mesmos, àquelas pessoas que tinham nos ferido e ao próprio Deus. E ali eu tive a imagem do meu pai e da minha mãe, que eu precisava perdoá-los pela ausência deles na minha vida, mas também pedir perdão para eles. E misteriosamente, milagrosamente, meus pais foram levados àquele encontro. Depois minha mãe conta essa história. Eu estou resumindo porque são muitos detalhes, mas acho que o mais importante é isso. Eles chegaram naquele encontro, naquela hora, no momento do perdão, do abraço do perdão. Nós nos perdoamos, nós nos abraçamos. Na outra semana, e ali participamos da Santa Missa juntos, e eu vi uma transformação, eu vi que Deus entrou na minha vida, 15 de maio de 1993. Eu não esqueço essa data, porque foi a data que eu nasci de novo.